direita. E uma matéria que chamou minha atenção, que eu falei, no jornalista de esquerda, rapaz, que vocês conhecem. E eu falei, nossa, o cara, depois de todos esses anos, reconheceu, né? Reconheceu minimamente um pouquinho do governo Bolsonaro. Mas de falar dele, saiu essa nota. Lula retarda indicações e põe órgãos e tribunais sob risco de paralisia e letargia. Aí no Supremo PGR, o presidente tem uma série de nomes para indicar a autarquias. Aí, lá para tantas na nota, eles falam assim, ó. Integrantes do governo e parlamentares dizem que a demora para preencher certos cargos ocorre pela falta de uma linha mestra de como se dará negociações desses postos. Sim, a demora é negociação. O Brasil vai para as cucuias. O negócio é negociação. Assim, não é uma demora porque está em busca de um bom nome, um bom técnico, sabe? Um cara preocupado com o futuro do Brasil. Pode ser um bom técnico, mas aí você vê que o cara que vai realmente lidar bem com a posição para a qual ele será indicado, que tem um compromisso com o desenvolvimento nacional. Não. Não é preocupação. É as negociações, né? Como vai ser as negociações? Não tem outra palavra. A própria não usou. Parlamentares têm buscado influir nessas indicações e Lula não definiu como se dará algumas articulações. Ou seja, quem ele pretende prestigiar, sindicados de aliados integrantes do próprio governo, ou se dará prioridade ao Congresso. Tradução. Não é sobre o Brasil. Não é. Posições importantíssimas que podem determinar o Brasil ir para frente ou ir para trás, que podem determinar que os interesses da população como um todo serão garantidos ou teremos uma pessoa para fazer lobby e trabalhar para, sei lá, algum grupo muito poderoso para o Brasil. O Lula tá preocupado também com isso, né? Quem é que ele vai agraciar? É sempre assim. E aí, sobre isso, quem escreveu um belo texto? Diogo Schelp. Você lembra do Diogo Schelp? Lá da Jovem Pan? Carequinha. Sempre cabelo bem baixo. Ele não raspa 100%. Ficava um pouquinho aqui, cavanhaque. Amigo da Amanda Klein. Teve um embate feio uma vez com a Cristina Gremel. Acho que até foi processado, né? Acho, não sei. Acho que se deu mal. Acho, não lembro como foi o desfecho final da coisa. Pois bem, o Diego Schelp, Bolsonaro, era o anti-bolsonarista, era o contraponto lá na Jovem Pan no passado. E agora ele tá escrevendo pro Estadão. Lula leva toma lá da cá ao patamar do escracho. Quando eu vi essa manchete, eu falei, esse bicho era anti-bolsonarista doente. Só faltava gritar. Ele tentava manter uma posição sempre educado, calmo, sereno, mas jogava baixo. Nos primeiros mandatos de Lula, em comparação às taxas de aprovação de projetos do Executivo, foram quase de 83% e 79%. O que Lula mandava era aprovado. Lula mandou, tá aprovado. Mas havia um certo melindre entre as lideranças petistas em se valer da estratégia de governabilidade dos presidentes anteriores. Né? O povo ficava meio receoso, né? De pilotear, né? Pra não mostrar, nossa, se venderam, toma lá da cá, né? Ficar um pouco de vergonha. E o loteamento de cargos ministeriais acabou não sendo, como se sabe, teve, mas não foi assim, aberto, escrachado. Mas não foi o único instrumento para angariar votos do Legislativo. O governo Lula 1, principalmente, né? Houve também negociações ocultas dos olhos do público no ilícito infame mensalão. O mensalão. Isso rolou. Então, talvez tenha explicado porque o Lula conseguia aprovar muita coisa. Aí eu tirei essa matéria de ordem, porque antes desse parágrafo, tinha uma informação extra. Antes dele falar, quando ele traz a taxa de aprovação do Lula, ele comparava com o governo Bolsonaro. Mas vamos continuar na linha. Do Lula, antes de falar de Bolsonaro. A maneira como se deu a recente troca na presidência da Caixa Econômica Federal, que agora está nas mãos do indicado do Arthur Lira, presidente da Câmara, mostra que em seu terceiro mandato, Lula deixou os melindres de lado, perdeu a vergonha e levou o toma lá da cá ao patamar do escracho. Lula disse na sexta-feira, dia 27, que não negocia com o Centrão, mas com partidos. Há quem diga que come proteína ao invés de falar de carne. É a mesma coisa, né? Eu não uso copo para beber água. Eu uso um recipiente de vidro, formato cilíndrico, e dá pra botar líquidos dentro. É a mesma coisa. Eu não uso o celular para fazer ligações. Eu uso um smartphone. Chama do que quiser. Eu não uso o celular, eu uso um telefone. Chama do que quiser. No final do dia, é um celular. Como forma de pressão, Lira havia ameaçado obstruir pautas do governo na Câmara, também garantiu que as nomeações para as vice-presidências, garantiu que as vice-presidências do Banco Estatal devem passar por ele, conseguiu dobrar o governo, depois de uma exposição patrocinada pela Caixa, mostrar a imagem dele, o Lira, numa lata do lixo. A mesma indignação do Lira não emergiu quando se revelou que seu filho é sócio de uma empresa que representa fornecedores de serviços de publicidade para a Caixa. Na hora que a Caixa patrocina a exposição do Lira na lata do lixo, meu Deus, que absurdo! Na hora que fala que o filho dele é o mestre do capitalismo, não, meu menino, bem criado, bem educado. No mesmo dia em que se confirmou a troca no banco, a Câmara aprovou um projeto do governo para taxar contas em paraísos fiscais e fundos de investimentos usados por milionários e tem queixamiento de articulação política. Aí que vem um ponto que chama a atenção. A nota, já no início, segundo parágrafo, trazia essa informação. Quase todos os presidentes, desde a redemocratização, montaram coalizões partidárias para obter maioria no Congresso, entregando ministérios e orçamento às legendas. Quase todos. Quase todos os presidentes do Brasil deram cargos e dinheiro. A exceção, Diego Schelp, anti-bolsonarista, dodói, né? Saiu da Jovem Pan, inclusive, por algumas coisas que ele disse na época. A exceção do toma lá da cá, foi Jair Bolsonaro, que preferiu encher seu gabinete ministerial com militares, ideólogos e pessoas técnicas. A certa altura, viu-se obrigado a ceder, mas não chegou,
formar coalizões duradouras e conseguiu aprovar apenas 52 dos projetos próprios no Congresso. Aí quando vem o isentão, fala: Bolsonaro não quis fazer a reforma tributária na época dele. Tinha feito. Tinha clima pra fazer, né? Parece que esqueceram que a primeira manifestação de rua do governo Bolsonaro se deu em 26 de maio de 2019, que tinha como uma das pautas o Rodrigo Maia pautar, olha o nível, uma medida provisória para diminuir o número de ministérios. Aí vocês querem falar que é uma reforma tributária que mexe com o interesse e lobby dos maiores empresários do Brasil, que muitas vezes, né, elegem representantes, ou tem representantes lá que no futuro querem ser eleitos, né, os meninos dos olhos de ouro desses grandes empresários, que sonhariam em rodar o mundo, em hotéis caros, de luxo, grandes eventos, comendo do melhor. Aí o governo Bolsonaro não aprovou por má vontade. Tá aí, esse é o Brasil. E o cara tentou, viu? Mas tentou. E 50% com a imprensa jogando contra. Mas jogando contra assim, não precisa nem avisar, né? Não precisa nem falar. Precisou chegar em outubro de 2023 pra ter um mínimo de reconhecimento. Assim, um mínimo de consideração. Não era pra ter um jornal assim, falar, não, vamos passar pano, vamos ser aqui um jornal chapa branca. Não, a gente faz isso. Não, eu sou chapa branca, é demais. E não nego. Eu acho que passa por você ser honesto com o público e falar, ó, eu tenho esse posicionamento político. Se você quiser olhar posições mais contrárias, você vai de um cara que tá lá mais à esquerda, ele vai falar do lado dele que ele acha que tá horrível. Você fala, você tira a sua conclusão. Mas a imprensa não. Era dia sim, dia também. Ah, por que isso? Ah, porque aquilo outro. Ah, porque o ministro, nosso ministro, ele fez um tweet que ele tá criticando. Não, eram assim umas coisas pequenas. A imprensa desestabilizou o Brasil por miudez. Não dá pra entender. E olha o cenário que a gente tá vivendo hoje. Eles colocaram o Brasil à destruição por pura revanche. É um negócio assim que você fala, cara, eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas. Aí agora tá aí, né? Ah, não, o Bolsonaro foi exceção. Bolsonaro foi exceção. Oh. Após demissão na Caixa, a bancada final da base cobra representatividade do governo. Vai esperando que vai ter. Vai esperando. Continua cobrando aí que uma hora, quem sabe o Lula escuta vocês. Declaração de voto em Bolsonaro queimou o economista Luiz Barsi para vaga ao conselho do IRB. Veja as frases. Essa foi a manchete original, publicada às 3h04 da tarde. Aí o Tássio Lohan atualizou às 4h32. O que a investidora Luiz Barsi disse sobre Jair Bolsonaro antes das eleições de 2022. A gente sabe disso. No final do dia, né? Você, no Brasil, você tá do lado de Bolsonaro, isso gera uma certa perseguição em relação ao seu nome. Tá rolando, pô. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente? Tá vendo como as coisas... Não, não pode. Esse é o Brasil. Esse sentimento foi criado pela própria imprensa. Rejeitado no Conselho de Administração do ressegurador IRB, a investidora economista herdeira Luiz Barsi já se posicionou a favor da reeleição de Bolsonaro. Para ela, a derrota de Lula em 2022 significaria uma maior estabilidade para o país. E não é bolsominion, não. Em entrevista a um podcast publicado no dia 1º de setembro de 2022, ela declarou seu voto em Bolsonaro, mas ponderou de não morrer de amor por ele. Mais um ano, a gente vai ter que votar no menos pior. Em nenhum dos dois eu votaria com muita alegria. Eu, na minha opinião, Bolsonaro seria menos pior. Por achar Bolsonaro menos pior, ela não é nem bolsominion. Olha o resultado. Esse é o Brasil do Lula. No momento, manter como a gente está traria mais estabilidade do que, de novo, uma ruptura, um possível flerte com o governo esquerdista. A nossa vizinha Argentina está aí para isso, para mostrar que esse discurso é muito perigoso. O mundo está passando por uma crise de alimentos, está tudo muito caro, e o Brasil é o celeiro do mundo. E aí você tem um candidato que diz que o agro não é importante. Acho